quer ir para a galera, né? Ele adora se submeter debaixo da lei. Gente, lá em 2 Coríntios 5,17 fala assim que quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas, o quê? Ficou para trás. Amém? Amém? A oração que Jesus falou assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino e seja feito a sua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Então, então eu saí de um reino das trevas, aí a Bíblia diz assim, ele nos tirou do reino das trevas e transportou para o reino do seu Filho amado. Então eu pertenço a um reino, onde há um rei, e a vontade do rei, ela é o quê? Suprema. Eu tenho que buscar essa vontade do rei, que ela é saúde para o homem interior meu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E eu tenho que saber qual é a vontade do rei e buscar viver dessa maneira. São homens e mulheres vivendo com o pé no chão, mas a cabeça no céu. Amém? Buscando as coisas do alto. Tudo isso aqui vai passar, irmãos. E que maneira que nós queremos viver aqui em cima dessa terra? Eu estou ficando careca já. Até esses dias eu corri atrás de pipa. Esse dia eu e o Leandro fazendo as casinhas lá. Você lembra, Leandro? Não é fazendo as casinhas? Faz só 20 anos para trás, sei lá. Parece que foi esses dias. Olha lá, meu moleque, já está com 9 anos quase. Amém? O tempo passa assim. E a gente vai viver o quê? A vida que Cristo tem para nós, ou viver aquilo que o velho homem, está tentando impor? Quem que eu vou deixar dominar? Esse camarada aqui do lado de fora não tem parte com Deus. Jesus falou assim, a carne para nada presta. Não serve para nada. O Espírito vivifica. Nós recebemos em nosso Espírito a adoção de filhos. Amém? O poder de Deus está fluindo no meu homem interior, no meu Espírito. Então eu tenho que investir nisso. Então Paulo, quando ele fala que nós saímos de debaixo do jugo da lei, graças a Deus, porque o nosso destino era um destino, irmãos, que graças a Deus a gente não vai conhecer. Porque é um destino com um peso eterno. E ele nos tirou, a gente precisa de conhecer, dá uma meditada de vez em quando. Como é que é o inferno, hein? Como é que deve ser o inferno? O que a Bíblia fala? O fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Que bicho que é esse? Eu não quero nem saber quem que é. Você quer saber como é que é o bicho lá, Dino? Começa a meditar. Começa. Aí o apóstolo Paulo fala assim, que em parte nós conhecemos, em parte nós, o quê? Nós profetizamos. Amém? Mas aquilo que é em parte, o quê? Vai ser desfeito. Porque assim como nós somos conhecidos, nós conheceremos. Jesus falou assim, não sabeis vós que todos os cabelos das vossas cabeças estão contados? Por que eu ia para você, hein? Amém? Mas você tem cabelo também, Dito. Amém? O que isso quer dizer? Eu estou ficando careca também, estou falando do você, mas tem uma roda aqui, vou passar um nuguete aqui, filho. Deu um pouquinho. Está contado. Amém? Quer dizer o quê? Que o Senhor conhece mais da nossa vida do que nós imaginamos. E o dia que nós chegamos lá no reino dele, a gente não vai precisar de perguntar como é que ele fez as coisas. A gente vai entender tudo. E o próprio apóstolo Paulo fala que assim que nós teremos um corpo glorificado como o corpo de Cristo. Gente, o pecado cegou o homem. Fez o homem perder a capacidade de quem nós pertencemos, de quem nós somos, né? E de quem nós pertencemos. Nós não nascemos por acaso, mas o pecado, ele deu uma murchada na visão do homem, no entendimento. E às vezes a gente mergulha no pecado e esquece que nós somos filhos do Altíssimo Deus. Gente, imagina o filho do Donald Trump, ou do Bill Gates, ou daquele cara lá, dono da Claro, que eu acho que agora é ele que é o mais rico do mundo, né? Aquele Bill Gates fica competindo para ver quem que é. O filho deles deve se sentir muito importante, né? E nós, gente, somos os filhos do Eterno. Os filhos de Deus. A gente precisa de se conhecer em Deus. Às vezes a gente, sabe,
A gente olha para a gente com os nossos próprios olhos. A gente tem que olhar para a gente com os olhos de Deus. Quem nós somos? Gente, Deus morrer por causa de mim? Rapaz do céu. Se eu fosse Deus, eu falava, vai queimar no inferno. Mas não vou mesmo. Amém. Deus me ama. E de uma maneira que eu nem conhecia Ele ainda, Ele me amava já. Lá, quando o apóstolo Pedro pegou a espada e cortou a orelha do camarada lá o dia que foram prender Jesus, ele cortou a orelha porque o cara deve ter desviado e ele queria cortar a cabeça. Ele foi para arrancar a cabeça fora. Jesus falou o que para ele? Guarda a espada agora. Agora. Se eu quisesse, eu fazia o quê? Rogava ao Pai. E Ele me mandava mais que 12 legiões de anjos. Um anjo matou no Velho Testamento 180 mil camaradas. Um anjo. Imagina 12 legiões de anjos. Uma legião tinha de 6 mil a 12 mil soldados. Aí você pega 12 mil vezes 12, 144 mil. Um anjo matou 180 mil. Você pega 144 mil vezes 180 mil. E acabar com tudo. Mas Ele não fez isso. Por quê? Porque Ele nos amou. Amém? E sabe de uma coisa bem interessante, irmãos? Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente. Antes dele fazer todas as coisas, Ele sabia que o homem ia pecar, que o homem ia cair e que Ele ia ter que vir e morrer para salvar o homem. Isso é amor ou não é? Se fosse eu falar assim, peraí, eu vou criar um ser, esse ser vai se rebelar contra mim, eu vou ter que morrer para ele? Mas é Deus. Amém? Amém. Então vamos continuar. Ixi, agora eu perdi mesmo. Agora não sei. Onde está Dito? Ainda bem que o Dito me ajuda, rapaz. Depois eu te dou um frango, hein, Dito? Eu já nasci um monte de pintinho. 5 horas. Está gravando isso, gente. Não pode. Vou parar de gravar essas coisas. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Amém? Amém. Olha que interessante, né? E novidade de quê? De espírito e não de carne. Por quê? Porque a carne, irmãos, os hormônios não convertem, a carne não converte. Amém? Mas é uma novidade. Quando fala em novidade, é algo novo, algo que se tornou novo, regenerado. É o espírito, o nosso espírito. É o homem interior. Quando fala de espírito, você vê muito na Bíblia falar de coração, de homem interior, está falando de espírito. O nosso espírito. Amém? 2 Coríntios, quer ver? Deixa eu ir em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4. Cadê? 2 Coríntios, fala assim, 3, 4. Quem quiser ir lá, pode ir. Diz assim, 2 Coríntios 3, 4. É isso mesmo. Não notei errado, não. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Aí versículo 4 fala assim, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem da onde? De Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito que vivifica. Então nós temos a capacidade, por causa de Cristo, de quê?
De andarmos em novidade de vida. Quando fala assim, a letra mata e o Espírito vivifica, eu já vi gente falando que ler a Bíblia mata o peão. Quando fala da letra, fala da lei, e não da palavra de Deus. Amém? Jesus falou assim, a palavra que eu tenho vos dito é Espírito e vida. Né? Jesus falou assim, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade que nos santifica. Então não tem nada, eu já ouvi isso, irmão, já ouvi cada coisa. Eu falei, rapaz, teve uma vez um pastor falou assim para mim, né? Você tem que ter, como é que é? Você tem que estar equivocado na fé. Eu falei, uai, será que ele sabe o que é equivocado? Mas ele falou acabando o culto assim, eu estava saindo, sabe? Ele me parou, pôs a mão no meu peito assim, eu quero te falar uma coisa, você tem que estar equivocado na fé, viu? Eu nem falei nada. Não sabe, irmãos. Amém? Vamos voltar lá em Romanos. Dá vontade de falar quem é, né? Mas não pode. Versículo 7 fala assim, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Olha que legal, né? Paulo ele faz um questionamento e ele mesmo que responde. Dizemos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Olha que interessante. Amém? Isso nos faz pensar que se eu tenho um camarada na minha casa, que eu conheço, alguma coisa, se ele não tem Cristo, ele está debaixo da lei. E se ele está debaixo da lei, ele está em pecado. E se ele está em pecado, o salário do pecado é a morte. E a gente tem que considerar essas coisas. Às vezes a gente está tão preocupado com a nossa salvação. Já estou salvo. Vou ficar pregando evangelho, não. Estou nem aí. Não. Aqueles que não têm Cristo, irmãos, ainda está numa condição que se morrer nessa condição, já era. Eu fiz uns panfletos aqui, vocês viram? Vou começar a pregar. Eu já fui direto na veia, vida ou morte eterna. Aí eu coloquei assim, se hoje fosse o seu último dia de vida, você saberia qual seria o seu destino? Aí eu escrevi assim, você sabe que mesmo sem perceber, você está escolhendo onde você vai passar a sua eternidade? Aí eu coloquei uns versículos aqui atrás para dar uma esclarecida, mas é isso que está acontecendo. Nós estamos vivendo em cima dessa terra, o quê? Escolhendo aonde a gente vai passar nossa eternidade. Quer o camarada creia nisso ou não? É a mesma coisa eu pegar um tijolo, né? E fazer assim, Dito, eu vou usar você que você está mais perto, tá? Dito, você crê na lei da gravidade? Não. Você não crê? E se eu soltar o tijolo? Ela existe independente da minha crença ou não. As coisas que Deus tem falado na palavra dele, irmãos, vai acontecer, vai se cumprir. Amém? Independente da minha fé ou não. Eu tenho que exercer fé para eu tomar posse daquilo que Deus me deu. Glória a Deus. Mas o nosso destino, as pessoas vão punhar, igual o pastor falou. O pastor falou que chegou um irmão lá no inferno, ele falou assim, viu o capeta lá, falou, eu não acredito no você não. Ele falou assim, é aqui mesmo, a fé é lá na concorrência. Senta na cadeira de fogo que eu vou te atender. Vá, pô. Mas é verdade, não é verdade? A fé é para quê? Para agradar a Deus, para a gente ser salvo, né? Mas o justo viverá pela fé, amém? Agora, se o camarada não quer saber disso aqui, ele está escolhendo seu destino mesmo assim. Amém? Continuando, irmão, senão a gente não acaba hoje. Conversando muito. 13, né?
Logo, tornou-se-me bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Ou seja, era como se fosse uma rodovia que nós andássemos a 150, 160, nada acontecia. Veio um tal de radar para mostrar que nós estávamos o quê? Cometendo infração. Aí o trem complicou. A lei era dessa maneira. A lei só vinha mostrar as infrações que a gente cometia, mas não podia pagar a nossa multa. Amém? Até perdi agora. Onde nós está? 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Aqui Paulo está falando na condição de um homem que não tem Cristo. Amém? Parece que a gente lê isso, parece que Paulo está pecando, né? E ele não queria pecar, mas eu peco por causa do meu homem exterior. Não, ele está falando da condição do homem que não tem Cristo, e como o espírito, o homem interior dele não foi regenerado, ele não tem condições de o quê? Dominar o homem exterior, a sua carne. Então Paulo continua falando assim, ó, no 16. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Olha que interessante. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Aí continuando. Porque segundo o homem interior, tenho prazer no quê? Na lei de Deus. Quem tem prazer na lei de Deus? Quem? O homem interior. E a carne? O que nós lemos lá em Gálatas mesmo? Que o espírito se inclina para as coisas de Deus e que a carne se inclina para o pecado. Amém? E que um se opõe ao outro. Aí continuando, fala assim. Não, continua não. Quero ler em Efésios 3,16. Espera aí. Efésios 3,16 fala assim. 3,16 não, 3,14. Vai descobrindo, vai abrindo a Bíblia. Por causa disso, me põe de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos concede que sejais corroborados, ou seja, confirmados com poder pelo seu Espírito no homem interior, ou seja, o homem interior, por meio de Cristo, recebe o poder de Deus. Para quê? Para dominar o homem exterior. Amém? Amém? Só que o apóstolo Paulo acabou de falar assim, que eu quero fazer o bem, só que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Essa é a condição do homem que não tem Cristo. Ele não tem domínio próprio sobre a sua vida, sobre a sua carne exterior. É necessário o poder do Espírito Santo agindo no espírito do homem interior, né? No homem interior, para que tenha a capacidade de dominar o exterior, de dominar a carne, né? Continuando, fala assim, para que Cristo, por que eu preciso do Espírito, né? No meu homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aqui a gente vê uma sequência de acontecimento, e tudo começa na regeneração do homem interior. É o apoderamento
né, do Espírito de Deus em nosso espírito, para que nós tenhamos domínio, tenhamos a capacidade de dominar o homem exterior, de dominar a carne. Dominando a carne, nós vamos nos aprofundando no conhecimento de Jesus Cristo. E o final de tudo é isso aí, a gente conhecer o amor dele, porque a hora que a gente se aprofundar nesse amor, a gente conhecer esse amor, aí nós vamos falar igual Paulo falou: quem nos separará do amor de Cristo? O cara levava 4, 5 coisas de chicotada. Paulo apanhou que nem um cachorro. Prendeu Paulo lá com Silas. Meia-noite, os camaradas puxou, ó, você vai, puxa um sol que eu vou de mim. E começou a cantar um hininho da harpa lá. Tudo arrebentado, irmãos. Ninguém parava esses camaradas. Por quê? Porque eles estavam tão aprofundados no amor de Cristo, porque Paulo declarou assim: para mim, você quer saber de uma coisa? O viver em Cristo e o morrer é ganho. Eu não estou nem aí. Tudo que eu tinha, o meu conhecimento, o meu título de mestre da lei, eu era fariseu, era zeloso, tudo isso aí eu considerei como esterco para ganhar Cristo. O alvo dele era Cristo, ele não estava nem aí. Ele estava nem aí. E é isso o desejo de Deus, irmãos. Teve um dia que o pastor falou assim, o pastor fez 21 dias de jejum. Aí depois ele começou a orar, e ele começou a chorar, e ele começou a pedir desculpa, e ele nem sabia porque ele estava chorando, porque ele estava com aquele sentimento de arrependimento, não sei o que lá. Aí ele ficou meio assim, né? Ele ficou meio zangado, por quê? Ele tinha que se arrepender. O Espírito Santo falou assim: eu quero que você me busque. Você só está melhorando sua performance. Você só fez esse jejum aí para você melhorar sua performance. Aí ele falou: mas o que o senhor quer então? Eu quero que você me busque, até que nada mais importe. Aí ele até escreveu um livro, sabe? E essa é a vontade de Deus, irmãos. A lei, amarás o teu Deus de todo o teu coração, não é de toda a tua carne, é de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, é o que? A gente colocar o Senhor acima de tudo na nossa vida. Aí você vai ver a vida que nós vamos viver. Aí prepara, que nós vamos viver. Sabe quando o Senhor fala assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos? Assim como os céus são mais altos que a terra? Aí, irmãos, prepara. Nós temos que investir e começar a nos inclinar mais para essas coisas de Deus. Ele é pai, gente. Imagina, quem é pai aqui? Você é pai, você é pai. Eu sou pai, você é pai. Vai ser pai de novo. Meu pai é pai. Amém? O que você quer para o seu filho? Imagina você lá no céu. Se nós morrêssemos hoje e fomos para o céu, chegar lá no céu, o Senhor vir de encontro com você e falar assim: o que você quer que eu faça para o seu